Hoje é domingo, dia 29 de setembro de 2024, nós somos o Centro Rosa Cruz de Campinas, São Paulo, Brasil, e nessa que é a 199ª reunião de estudos do Conceito Rosa Cruz do Cosmos, nós continuaremos o estudo dessa maravilhosa obra básica chamada Conceito Rosa Cruz do Cosmos, no modelo que é detalhar cada terminologia Rosa Cruz utilizada no texto do estudo, a fim de tornar mais fácil a compreensão e, ao mesmo tempo, solidificar os nossos conhecimentos da filosofia Rosa Cruz. Então, seguindo o livro, o assunto hoje será no capítulo 12, que é o famoso Evolução da Terra. Nós estudaremos a seção Influência de Marte, onde destacaremos apenas e tão somente dois termos. Tá? O primeiro termo, planeta Marte, e o segundo termo, o elemento químico chamado ferro. Então vamos começar a reunião fazendo a oração do estudante. Oração do estudante Rosa Cruz. Aumenta o nosso amor por ti, ó Deus, para que possamos servir-te melhor a cada dia que passa. Faze com que as palavras dos nossos lábios e as meditações dos nossos corações sejam agradáveis à tua presença, ó Senhor, nossa força e nosso Redentor. Capítulo 12, a evolução da Terra e influência de Marte. Na parte do período terrestre que precedeu a separação dos sexos, durante as 3 revoluções e meia que ocorreram entre o momento em que Marte foi diferenciado e o começo da época lemúrica, Marte seguiu uma órbita distinta da que agora percorre, e sua aura, essa parte dos veículos sutis, que se estende além do planeta denso, permeou o corpo do planeta central, polarizando o ferro dentro dele. Como o ferro é essencial para a produção do sangue vermelho e quente, todas as criaturas eram de sangue frio, ou melhor dito, a parte fluídica dos seus corpos não era mais quente que a atmosfera que as rodeava. Quando a Terra foi arrojada do Sol central, se modificaram as órbitas dos planetas e então a influência de Marte sobre o ferro na Terra diminuiu. O espírito planetário de Marte finalmente retirou o restante desta influência e, embora os corpos de desejo da Terra e de Marte ainda se compenetrem, o poder dinâmico de Marte sobre o ferro, que é um metal marciano, cessou, e o ferro se tornou disponível para o uso em nosso planeta. O ferro é, na realidade, a base de toda a existência separada. Sem o ferro, não seria possível o sangue vermelho, produtor do calor, e o ego não poderia ter controle sobre o corpo. Quando o sangue vermelho se desenvolveu na última parte da época lemúrica, o corpo se tornou ereto e então chegou o momento em que o ego pôde penetrar no seu corpo e governá-lo. Porém, o fim e o objetivo da evolução não é somente entrar no corpo. Isso é simplesmente um meio pelo qual o ego pode se expressar melhor, através desse seu instrumento no mundo físico. Para consegui-lo, ele teve que construir os órgãos dos sentidos, a laringe e, sobretudo, o cérebro, que depois foi aperfeiçoando. Durante a primeira parte da época hiperbórea, enquanto a Terra ainda estava unida ao Sol, o ser humano recebia das forças solares o sustento de que necessitava, e ele inconscientemente irradiava o excedente para fins de propagação. Quando o ego entrou na posse dos seus veículos, se tornou necessário empregar parte dessa força na construção do cérebro e da laringe, que era originariamente uma parte do órgão criador. A laringe se formou enquanto o corpo denso tinha a forma de saco dilatado, já descrita, forma ainda mantida no embrião humano.
Conforme o corpo denso se verticalizou, se tornando ereto, parte do órgão criador permaneceu com a parte superior do corpo denso, se convertendo em laringe. Dessa forma, a dual força criadora que até então trabalhara em uma só direção, com o objetivo de criar outro ser, foi dividida. Uma parte se dirigiu para cima, para a construção do cérebro e da laringe. O meio para o ego, pensar e comunicar pensamentos a outros seres. Como resultado dessa modificação, somente uma parte da força essencial para a criação de outro ser estava disponível em cada indivíduo. Portanto, se tornou necessário que cada indivíduo buscasse a cooperação de outro, que possuía a parte da força procriadora que lhe faltava. Assim, a entidade que está evoluindo obteve a consciência cerebral do mundo externo à custa da metade do seu poder criador. Antes disso, ela usava dentro de si ambas as partes desse poder para externalizar outro ser. No entanto, como resultado dessa modificação, ela evoluiu o poder de criar e de expressar o pensamento. Antes disso, ela era uma entidade criadora apenas do mundo físico. Desde então, ela se tornou capaz de criar e de expressar pensamentos nos 3 mundos. Fim. Vamos lá, gente. Então, a primeira terminologia que eu quero falar hoje é sobre o planeta Marte, né? Então, é interessante falar sobre o planeta Marte porque justamente a gente menospreza muitas vezes a influência dele, ou minimiza, ou simplesmente desconhece, ou faz dele uma influência, tipo, liga ele ao Cíferos e fala que ele é muito ruim e sacana, né? E não tem nada disso, tá? A questão que eu quero colocar aqui é a parte que está nesse capítulo chamado Influências de Marte, né? É muito mais do que isso, a influência de Marte, mas vamos contextualizar em cima desse capítulo, senão daria para fazer umas 3 apresentações sobre isso, tá? Então, para começarmos, né, a gente tem que entender que no final da época hiperbórea, né, como que já estudou, inclusive, é que começaram a questão dos planetas serem arrojados do Sol, né? E, obviamente, Marte também foi arrojado do Sol, do Sol central, né? E só que uma diferenciação, ele foi arrojado do Sol antes da Terra, né? E depois de Júpiter, como a gente aprendeu na teoria angular em estudos anteriores. Assim, de fato, né, o planeta Marte é um dos 7 planetas que fazem parte do nosso sistema solar, né? Portanto, o planeta Marte é o corpo esférico de um dos 7 gênios planetários, também chamado de 7 espíritos diante do trono, como já aprendemos em reuniões passadas, né? Então, aqui já se dá a importância do planeta Marte, como se deve se dar a importância do planeta Marte, né? Não achando que é apenas um planetinha xoxo, como muita gente acha. Por outro lado, também a gente já sabe, estudamos aí em outros lugares, né, que as condições que tinham das ondas de vida que evoluem no campo de evolução do planeta Marte, ela, como a gente aprende no conceito, ela é um mistério. Então, como se vive no planeta Marte, qual é as condições das ondas de vida que estão lá vivendo, né? É um mistério. O único mistério que não é de uma onda de vida que nós sabemos como vive. Qual dessas ondas de vida a gente sabe exatamente como vive no planeta Marte? Primeiro, quais são as ondas de vida que vivem no planeta Marte?
Os marcianos. Quais são as ondas de vida que vivem em qualquer planeta do nosso sistema solar? São 4. Mineral, vegetal, Animal e humano. humano. O humano dá eles lá. Certo? Sim. Então, em todos os planetas estão vivendo as 4 ondas de vida. Não necessariamente na forma que nós conhecemos. Agora, lá em Marte, dessas 4 ondas de vida, existe uma onda de vida que a gente sabe que vive na mesma forma que vive aqui. Qual onda de vida que é? Mineral? Mineral. Não é mineral? É mineral. Ué, a gente olha o planeta Marte no céu, não acha que a gente não vê isso. Mas o ser humano manda uma sonda para lá e coleta o quê? Mineral. Não coleta mineral? Não é? Então, é que, né, tem muita coisa que fala. Tem pedra. Tem pedra, tem ferro, tem um monte de... Tem vários minerais lá que são minerais aqui da Terra. São minerais. E tem minerais que não são da Terra. Certo? Como tem muitos minerais que caem de meteoro na Terra, vocês sabem, só está na internet, vocês veem isso. Que não tem esse minério na Terra. Ninguém sabe que minério que é. Entendeu? Então, mas é uma onda de vida mineral. Certo? Então, existe uma onda de vida em Marte que todos nós conhecemos, que é o velho e bom mineral. Isso. Ah, mas tem todos os minerais no planeta Marte? Não deve ter todos, como tem aqui. Mas podem ter alguns que aqui não tem. Nós não sabemos, mas que existem minerais lá, existem minerais, de fato. E da forma que existe aqui. Certo? Ah, e das outras ondas de vida, vegetal, animal e humano? Aí não sabemos. Sabemos assim, a ciência física não tem o instrumento necessário para evidenciar a existência dessa onda de vida. Portanto, se ela não tem o instrumento necessário, ela diz que não existe. Ponto. Não é assim? Não é assim? Então, o dia que tiver o instrumento e detectar, vai falar, existe a onda de vida X. Existe a bactéria. Existe o fungo. Existe não sei o que. Não é assim? Né? Então, é desse jeito, tá? Então, podemos dizer, as coisas que a gente consegue dizer publicmente, comentado pela Fraternidade da Cruz, é que, por exemplo, que a vida em Marte é de natureza atrasada em relação à Terra. Então, se a Terra é a mais atrasada em relação às outras, os outros planetas, e Marte é mais atrasado do que a Terra, então a Marte é mais atrasado do que qualquer outro planeta, inclusive a Terra. Certo? São meio lógicas nesse sentido, né? Agora, como observado pelos astrônomos, olha que interessante, Marte, ele é cheio de canais, né? Já viu isso, né? Canais, como se fossem vales de terra, de profundidade, largura e comprimento variáveis. Aqui está uma foto de um canal de Marte, bem de pertinho, tá? Quase do solo de Marte, tá vendo? Esse daqui é um canal. Aí você tirar uma foto um pouquinho mais alto, aí você vai ver que são vários riscos, tá vendo aqui, ó? Que vão se mudando, vão se altando, né? E se você ver de longe, aí você vai ver que são canais mesmo, ó, tá vendo? E só que esses canais, eles mudam de direção, muda para lá, muda para cá, muda para um lado, muda para o outro. Né? E isso intriga muito os nossos queridos cientistas lá, aqui, né? Eles acham que tinha água que fez tudo isso. Que acha que não sei o que, vai. O mistério, né, que esses canais, como a gente falou aqui, eles mudam de direção, né? Eles vão mudando de direção, de um lado para o outro, de forma ao longo do tempo, e intriga muito os cientistas que estão atrás disso, né? Os ensinamentos Rosacruzes, eles afirmam que esses canais não são escavações da superfície, tá? Que feita pelo vento solar, vento não sei das quantas, não são escavações. Isso é a primeira coisa importante de descobrir, é que eles não são escavações, né? São correntes de força que emanam dos polos de Marte. Então, Marte, como qualquer planeta, tem 2 polos, polo sul e polo norte. Essas correntes, elas emanam, hora do polo norte para o polo sul, hora do polo sul para o polo norte, elas vão variando. E a função dessas correntes é a mesma função de uma coisa que eu vou mostrar aqui na frente, aqui, né? Que é justamente o que acontecia com a gente, né? Na época Atlante, certo? Então, na época Atlante,
nós tivemos também essas correntes que passavam sobre a Terra, certo? Então, o que passava na época Atlântica no nosso planeta passa em Marte, hoje, ok? Então, essas correntes que passavam na época Atlântica na Terra serviam para quê? Nós estudamos isso no conceito. Vamos recapitular. O espírito grupo das plantas, eles emanam corrente para controlar as plantas, e nós já estudamos aqui que essas correntes do espírito grupo das plantas emanam do centro para a periferia, por isso que as plantas crescem na vertical, certo? Isso. Okay. A corrente do espírito grupo dos animais, são os arcanos, eles são correntes que giram em torno da Terra, do Polo Norte ao Polo Sul, do Polo Sul para o Polo Norte, do Polo Norte, Polo Sul, do Polo Norte, Polo Sul. Isso. Para que os espíritos duplos consigam exercer a sua sugestão, ou o seu domínio nos animais. Né? Uhum. Na época Atlântica, a gente estava passando por qual nível de consciência? Na época polar, transe profundo. Isso. Uhum. Na época hiperbórea, sono sem sonhos. Lemúrica. Na época lemúrica, Sono sono com com sonhos. E na época Atlântica? Já tínhamos, então, a Vigília. Não? A de vigília não foi no Consciência início da de época vigília. Atlântica. No início da época Atlântica ainda era sono com sonhos? Era sono com sonhos, lembra? A consciência de vigília só aconteceu quando vai acontecer um evento que eu vou falar aí. Nós estudamos, vamos falar de novo esse evento, certo? Então, no início da época Atlântica, a gente ainda era sugestionado ou dirigido, orientado pelas hierarquias criadoras. E as hierarquias criadoras faziam isso de fora. Para elas fazerem isso, elas tinham que ter correntes de energia que passavam por nós. Certo? Então, essas correntes que tinham na época Atlântica eram o meio pelo qual as hierarquias criadoras sugeririam as coisas para a gente. Vocês lembram que no domingo passado, quando nós éramos renascidos como mulheres e apareceu alguma coisa falando para a gente, e a gente olhou serpente. e viu que era serpente, porque de dentro a gente não tinha uma consciência de vigília, a gente tinha consciência interna. Então, quando a gente viu alguém falando, como os filósofos usaram a medula espinhal ou a coluna espinhal para fazer isso, nós olhamos aquilo lá e falamos assim, essa forma aqui eu vejo como a cobra, a serpente lá no cimo do céu, quando eu construo as formas dos animais. Entendeu? Então ela usou a corrente, a facilidade de expressar pela corrente da coluna espinhal para se comunicar com a gente dentro de nós. Então, os filósofos de fora usaram a coluna espinhal para falar com a gente, porque nós não conseguimos ir para fora. Lembra? A gente não conseguia. Nós estamos fazendo aqui, nós não conseguimos fazer lá. Porque a gente olhava só para dentro da gente. Entendeu? Então, era o meio pelo qual. Então, essas correntes da época Atlântica, no início da época Atlântica, né, antes de a gente conseguir a consciência de vigília, era justamente para fazer esse tipo de acesso, de contato. Carlos, então, no final da Lemúria, na última parte, e começo da época Atlântica, a nossa consciência era mais ou menos igual. Igual. A gente só tornou de vigília graças aos princípios, né? Sim. Que não foi no início da época Atlântica, foi lá, foi Depois depois. das guerras. Inclusive, para eles entrarem, tem que ter um outro lance aí que eu vou falar na frente. Tem que acontecer outra coisa, porque senão eles também não conseguiriam. Agora, pasmem, olha que coisa interessante. Temos resíduos, reminiscências dessas correntes da época Atlântica ainda aqui. Ainda aqui na época área, tem ainda reminiscências dessas correntes. Aonde? Quem arrisca? Nas famosas auroras boreal no norte e austral no sul. Sim, sim. Mas não é no Polo Norte nem no Polo Sul. Certo? É até antes do Polo Norte. Uhum. Né? É até antes do Polo Norte. Uhum. No Canadá, por exemplo, Tem. em Calgary você já vê. Uhum. Né? Então, Calgary está muito longe do Polo Norte. É. E aqui no sul, e o Ushuaia, por exemplo, na Argentina, você vê essa foto da direita aí do Polo Austral, a Aurora Austral, aquela cidadezinha que você vê ali é Ushuaia, na Argentina. Está bem longe do Polo Sul.
Então, são reminiscências, são resíduos. Agora, se existem resíduos, é porque existem seres que ainda precisam delas. Certo? A natureza não faz nada assim à toa. Se existem reminiscências e resíduos, é porque existem seres que ainda necessitam dessas correntes. Em Marte também tem a aurora. Certo? E por quê? Porque existem seres que precisam dessas correntes. Porque ainda existem muita reminiscência desses seres da época Atlântica. Certo? Então a natureza, ela nunca faz uma coisa sem haver necessidade. A aurora boreal e austral está aí porque ela é bonita. Não, não é porque ela é bonita. É porque ela tem sua função. E enquanto tiver seres que necessitam dessas correntes para serem bem orientados ou orientados, essas correntes vão existir. Não com aquela intensidade, nem naquele formato que existia na época Atlântica, porque a maioria dos seres humanos não precisa, mas num formato muito mais brando, né, que é formato de luz. Não é verdade? Tá? Aí entra a questão do espírito de raça também? Sim. Espírito de raça, exatamente. Não tanto intenso quanto mais parecido com isso. Esse é o alimento deles. Não, esse é o meio pelo qual eles se expressam. Consegue expressar com a gente. Sugerindo, né? Mas que é lindo, né? Certo? As duas, né? Bacana, né? Então você vê que aquilo que existe na planeta Marte, de uma maneira extremamente dura, que são os canais que transformam a crosta em um monte de caminho de rato assim para baixo, né? Certo? Né? E que faz com que na crosta de Marte não consegue nascer nada. Imagina, nasce uma planta lá, vem um canal e... né? Você está andando lá, daqui a pouco um canal se cai no chão. Então, não é um lugar apropriado para se viver na crosta, né? E o ser humano está tentando viver lá. Ignorância. Pura ignorância, não é verdade? Imagina, você constrói um negócio lá, aí vê um canal... Fica parecendo a gente, né? Porque eu lembro de ficar pulando dos lugares. É verdade. Entendeu? Então, você vê que interessante, né? Na Terra nós também temos canal assim de tudo que é lado, cara. Até no gelo tem canal lá. Beleza? Então, tá aí. Agora vamos lá, vamos continuar. Uma outra coisa interessante do planeta Marte é que nesse tempo, naquele tempo, no início entre a época hiperbórea e a época lemúrica, a órbita de Marte ela era diferente da órbita de Marte que existe aqui hoje, tá? E aqui está uma foto que mostra como é que era a órbita de Marte em relação à Terra. Então, nós estamos aqui na época lemúrica, a Terra era incandescente, Marte e Terra já tinham sido arrojados do Sol, mas Marte estava muito mais próximo da Terra, a órbita de Marte, muito mais próximo que hoje, e a aura de Marte, tá vendo? Ela compenetrava a Terra. Qual o objetivo de fazer isso? Por que acontecia isso? Né? Para sacanear com a gente? Não, não é para sacanear, né? Hoje, por exemplo, se tem ideia, olha como é que é a órbita de Marte, tá vendo? Ela está muito mais longe. E não tem a aura, mas a aura não compenetra a Terra. Né? Apesar do que, se vocês forem estudar astronomia, vocês vão ver que a órbita de Marte é uma das órbitas mais elípticas que existem em outros planetas. Então, quando Marte está em oposição com o Sol, ele está muito mais próximo da Terra do que quando não está. E, logicamente, isso dá uma influência muito forte aos terráqueos, principalmente aqueles que têm como regente de vida Marte, ou seja, ascendente em Escorpião. E Áries, certo? Mas isso é outra coisa. Então, para vocês terem uma ideia, então, a órbita na época hiperbórea até a época lemúrica, antes da separação dos sexos, né, que foi aquele evento que nós estudamos aqui, ela era assim, então a aura passava inteira dentro da Terra e agora não é mais assim. O fato de ter sido assim é que fazia acontecer um evento, que depois eu vou explicar um pouco mais interessante, que era a polarização do elemento químico ferro. Então, o elemento químico ferro, ele era polarizado por Marte. E este fato fazia com que a gente não tinha condições de ter o sangue quente e vermelho. Olha que legal. Vou mostrar isso nós não tínhamos o ferro no sangue. Não, vou mostrar por quê. Tá? Mas esse é o motivo. O motivo do Marte polarizar o ferro impossibilitava a gente ter o sangue vermelho quente. Vou mostrar por que isso, tá? Mas, de qualquer maneira,
motivo que não deixava nós, seres humanos, ter, era essa influência de Marte, não deixando a gente usar o ferro, ok? Isso é uma coisa interessante também. Outra coisa interessante para a gente estudar, aqui antes, que também é uma influência interessante de Marte, é o seguinte, isso vale para agora, tá? Se aprendemos a responder às influências benéficas de Marte, Ninguém fala isso. por isso que Max Sendel fala no Mensagens das Estrelas. Uma das piores coisas do ser humano é você nascer com Marte sem aspectos no seu horóscopo. Isso. Ele fala. É preferível você nascer com Marte cheio de aspectos adversos, quadraturas, oposições e conjunções diversas, do que você nascer com Marte sem Aspecto. aspecto. Olha que coisa interessante. É preferível você nascer com Marte tendo quadraturas, oposições e conjunções diversas do que você nascer com Marte sem aspectos. Bravo, né? Negócio de lá, pô. E é o único planeta que o Max Sendel fala Isso. que tem essa... Se você nascer sem aspecto, Saturno tá legal, sem Júpiter tá legal, sem Sol tá legal, sem Lua tá legal, sem Vênus tá legal, sem Urano tá legal, sem Plutão tá legal, mas com Marte não. Nascer sem aspectos, você tem para ter certa dificuldade na sua vida. Né? Não tem o... Interessante, não né? tem um impulso, né, para ação, né? Não tem um impulso para ação. Não é, porque olha só, se você aprende a responder às influências benéficas de Marte, você consegue dirigir as suas energias por linhas de ação construtivas. Pelo amor. Aí você pode complementar ali. Se aprendemos a responder às influências adversas de Marte, você consegue dirigir as suas energias por linhas de ação construtiva pela dor. Agora, se você não tiver as influências de Marte, você não consegue dirigir as suas energias por mais que você tente. Nem por amor, nem pela dor. Nem pela dor, nem pelo amor. Você nem sabe que tem que dirigir isso. Entendeu? Isso é um poste. E o que são essas energias? São justamente as energias que você faz retirar do seu lugar, que faz você evoluir, que faz você crescer espiritual e materialmente. Não é nada assim, sabe? É uma coisinha simples. É a coisa que faz você ter razão para a sua existência. Né? Por quê? Posso fazer uma pergunta? Pode. Você está falando aí da influência dos astros, tá? Quando um horóscopo tem um aspecto com o meio do céu, alguma coisa, isso não dá a energia, não ativa a energia demais? Não, só com planetas, não com elementos. Só com planetas. Nem com o meio do céu, nem com ascendente, nem com cauda do dragão, nem com cabeça do dragão, é com planetas. Ou planetas, ou Sol ou Lua, né? Tá, por quê? A influência, gente, a influência dos aspectos com os elementos, elas são extremamente limitadas. E elas são até complementares, né? Elas não são as principais. Né? Você trabalha com elas apenas para complementar uma análise, mas ela não te movimenta dentro da sua vida. O movimento da sua vida são os astros, né? Não são os elementos. Né? Entendeu? Então, essa é a diferença. Agora, por que isso, gente? Olha só que interessante. Isso porque a Terra é o único planeta onde existe o problema do sexo. Ou seja, o problema do abuso da força sexual criadora via corpo denso. Por quê? Nós sabemos que essa coisa que acontece com a gente é a causa de muita desgraça. Da idiotice, de problemas mentais graves, de problemas de fala, de expressar pensamento, de problemas de cânceres, de doenças consultivas, como o câncer, doenças que consomem as pessoas, né? Então, veja, é o único problema que nós temos. O grande problema que nós temos é isso, o problema do sexo, né? De não saber usar a força sexual e abusar da força sexual para buscar um prazer que não existe. Uma ilusão. E que a gente aprende que não existe depois. Quando você tem Se a gente aprendesse antes, a gente aprende depois da merda ser feita, né? Da desgraça ser feita, né? Entendeu? Então,
Sabendo disso, Deus, nosso Criador, nesse esquema de evolução, providenciou uma força necessária, né? Interessante, uma força que justamente nos ajuda a ter a capacidade de dirigir isso de um lado para o outro. Porque se a gente não tivesse isso, a gente tinha só a direção do mergulho, do fundo do poço, né? E de um pecado que nós sabemos que não pode ser perdoado. Lembra? Esse pecado contra a força sexual criadora, é o pecado contra o Espírito Santo. E quando é um pecado por Espírito Santo, é um pecado que não pode usar a doutrina do perdão dos pecados dada por Cristo. Ou seja, você pode fazer retrospecção e ela não apaga o seu átomo semente do corpo denso. Ou seja, você cravou isso no purgatório, não tem como sair. Você vai ter que passar pelo purgatório para purgar esse tipo de pecado, porque você não tem como... você pode aliviar, né? Porque lembra disso, que o Max Sendel fala, né? Você pode passar uma prova se ferrando todo, ou você pode passar uma prova só dando um arranhãozinho, entendeu? Então você pode passar no purgatório para purgar um pecado contra o Espírito Santo apenas por um arranhãozinho, e não por uma consciência tão pesada que vai fazer você construir um corpo denso que vai ter problemas graves na outra vida lá, de fala, de expressão de pensamento ou de geração de doença consultiva. Mas você não consegue apagar ele lá para semente. Certo? Na retrospecção. Mas você tem que fazer a retrospecção se arrependendo dessa queda, de abuso, para que seja aliviado isso no purgatório, certo? Não é por isso que você fala, então tudo bem, deixa quieto, ferrou mesmo. Não ferrou mesmo. Nasci assim, vai assim. Não é assim, né? Deus, graças a Deus, ele é muito misericórdia nesse sentido. Então, ele providenciou aí uma força necessária para a gente passar por essa experiência via a energia de Marte. E é nesse planeta, no planeta Marte, né? Por meio dessas energias marcianas, né? Que a gente é ensinado, ou a gente chega à conclusão, de como usar as forças sexuais criadoras do corpo denso e da mente, e como é que a gente pode compreender que uma coisa muito interessante que a Cavaleira ensina, que a inocência não é uma virtude, e que nós somos aquilo que nós conquistamos. Então, o fato de você não saber não te isenta da culpa. Não é porque você é inocente que você... Não, você tem que saber, você tem que buscar o conhecimento. Entendeu? Tipo assim, eu não quero saber disso, porque se eu não souber disso e errar, não é culpa minha, é culpa sua. Não precisa ser um conhecimento cravar, mas tem que ser pode ser aquele assim, eu só sei que é assim. Só sei que é assim, exatamente. Tá? Eu sei. Exato, né? E aí, com isso, a gente consegue, de fato, né, renascer e evoluir aqui, porque o balão da evolução é aqui. Nós estamos sendo testados no uso e abuso de força sexual enquanto nós estamos renascidos aqui. A gente morre, fica do lado de lá, a gente não é mais testado. Não tem como gastar a força sexual lá nos mundos celestes, graças a Deus. Então é aqui. O problema é aqui. Então, você vê a importância de Marte nesse sentido e a importância de Marte num horóscopo. É essa a importância. Não é a importância mundana, sacana de Marte, né? Para onde você vai dirigir essa força sexual criadora? Exatamente. Outro dia eu fiquei fazendo uma analogia, assim, é como se fosse um gerador. Se você colocar o fio direto lá para ir para o cérebro, tudo bem. Agora, se você começar a fazer gato, alimenta aqui, alimenta ali, não sobra nada lá. Exatamente. É o tal do a energia potencial e a corrente. Isso. Ela pode ter lá 110, mas se você ligar uma lampadazinha, cai para 20. Vai para o beleléu. É isso mesmo. Exatamente. Não sei se estava totalmente correto, mas pelo jeito é. Exatamente. Então, vocês veem que o planeta Marte, né, os seres, a gente sabe o seguinte, cara, como é que é a influência de um planeta? A influência de um planeta é a soma da influência das ondas de vida que evoluem naquele planeta, né? Então, a influência de um planeta não é o espírito planetário enviando influências a despeito de como que estão as ondas de vida, né? É um produto, é um serviço que as ondas de vida... Nós, terráqueos, a gente presta esse serviço para os planetas prestam para a gente, né? Então, as ondas de vida do planeta Marte, que é um planeta atrasado, olha que interessante, nos presta o serviço, nos ajudar a ter a energia dinâmica, o espírito construtivo e empreendedor, né?
para que a gente possa usar, porque, veja bem, a força sexual criadora é uma força construtiva. Tanto é que a gente sabe que as pessoas que pensam muito, os grandes pensadores, os inventores, os gênios, entre aspas, da humanidade, eles têm uma tendência muito pouca de gastar a força sexual criadora para o sexo. Porque sobra pouco. Sobra pouco, né? Eu ouvi falar de cantor de ópera também. Exato. Todos aqueles que usam a força sexual criadora para construção, e canto é uma construção, fala é uma construção, né? Também, porque é um órgão criador, não tem disposição para gastar por sexo. Tanto é que muitos desses irmãos e irmãs são taxados como homossexuais, tanto homem quanto mulher. Chato. Joana d'Arc foi taxada, aquela Florence, um monte de homens e mulheres foram taxados. Né? A Marie Curie foi taxada, entendeu? Porque gente, é uma quantidade X de força. Ou você usa para cima ou você usa para baixo. Se você usar para cima, vai sobrar pouco para baixo. Se você usa para baixo, vai faltar pouco para cima. Tanto é que os nossos irmãos e irmãs que se prostituem o corpo, ou que são erotômanos, né, viciados em sexo, são pessoas difíceis de conversar. Porque tem superficialidade de pensamento, não consegue penetrar em nenhum assunto mais. Porque gastou toda a energia sexual para baixo. Entendeu? Então, é uma coisa que é importante a gente saber disso, né? Que a mesma força que eu uso para destruir, eu uso para construir. Até a voz é diferente, né? Até a voz é diferente. Sim, uma voz diferente. Posso fazer uma pergunta em relação à questão da força sexual? Sim. Isso funciona também, mesmo que a pessoa não cometa o ato, só de pensar, ocupar a mente pensando nisso também? Também. Porque você está usando o pensamento, a manifestação de pensamento, para uma coisa destruidora. Destruidora. Tanto é que quando as pessoas... Olha que interessante, hein? Quando a pessoa pensa muito no sexo, mas não no ato sexual, mas no sexo, ela tem um problema de poluição. Poluição. O que é a poluição? Não sei mais. Ninguém teve poluição aqui na sua vida? Não sei o que. Poluição noturna, né? Que fala? Nunca ninguém teve poluição noturna aqui? Fala, sabe o que é? Nos homens, né? Mais comum nos homens. É mais comum nos homens, nas mulheres também, tá? Aqui nas mulheres é para dentro, ela não sente tanto quanto os homens. Os homens, como ela tem um membro exterior, tá? A sensação é muito mais intensa do que nas mulheres, mas as mulheres também têm poluição noturna. E normalmente isso é porque durante o dia você ficou pensando, desejando, ou caiu na tentação, e não executou o ato, mas você gastou. Tanto é que você gastou que ela vai embora. É muito sério o negócio. É muito sério, é muito mais sério do que a gente imagina, entendeu? Como a masturbação. A masturbação também é. Entendeu? Então, o abuso da força sexual criadora em nós, seres humanos, é uma coisa grave. Que, graças a Deus, muitos de nós estamos conseguindo atenuar ou atingir. Tanto é que o Max ele fala, olha, o celibato ele é imprescindível para iniciações maiores, nem menores. Tá? Tão grave que é a situação. Certo? Tá? Certo, obrigado. Então o que a gente tem que fazer não é ficar com medo, desesperado, ai meu Deus, vou me flagelar, vou me amputar, Não é nada disso. Mas é você ter a noção da importância do assunto e tratar isso com a devida importância dentro de você. É você. Não é, então vou fazer análise, vou através de um educador sexual. Não, nada disso. Não tem nada disso. É você com você. Né? É você com você. Tanto é que essa coisa de educador sexual, eles falam que sexo faz bem para a saúde. Quem não faz, a pessoa tem problema na vida, né? E o cara que faz operação no coração, que fala que é bom fazer, Mas porque não consegue, não sabem que isso é uma força criadora, uma força do Espírito Santo, uma força espiritual sagrada, né? Mas cada um de nós sabe exatamente qual é o problema e cada um de nós tem a solução dentro da gente. Não precisa falar para ninguém. Tá? Não precisa falar para ninguém. É você com você. E ponto. Não tem que, dizer, não, mas eu tentei, mas não é para falar. É para ficar quieto, entendeu? E falar dentro de você. Né?
E pronto. E se caiu, levanta, vai de novo. Vai cair, vai de novo. Usa a retrospecção para fazer essa atenuação que eu falei no purgatório. Mas tenta. Sinceramente. Não trata do assunto como se fosse um assunto do tipo, isso é facinho. Não é facinho. É a desgraça do ser humano hoje. Na França eles têm a castração química. Não, isso é ridículo. Você toma o hormônio, os caras que são perigosos, eles aplicam via jurídica. Gente, eu falo para vocês, a partir de Cristo, nada que for de fora para dentro resolve a situação. Qualquer situação nossa. Nada de fora para dentro. Tem que ser de tudo de dentro para fora. Tá? Na época do Jeová, sim. A lei lá italiana, olho por olho, dente por dente. Jeová. Religião de raça. Né? Agora, a partir do cristianismo, é de dentro para fora. Então não adianta você buscar de fora para dentro. É isso que é o navio da materialidade. Você já passou, não é mais de fora para dentro. É de dentro para fora. Inverteu. Certo? Bom, beleza? Então eu estou falando isso não é para assustar não, tá, gente? É para a gente ter uma noção da Cara, você está falando só o superficial, né? Tem coisa muito... Bem mais. Muito lá dentro também, muito pior. Mas não vou entrar nesse negócio. Tem. Vamos lá. O próximo elemento que eu quero falar aqui é o famoso elemento químico chamado ferro. Nós vamos detalhar aqui a questão do ferro por vários motivos, tá? Primeiro vamos fazer a apresentação do ilustre aqui, tá? O ferro é um elemento químico, o símbolo dele é Fe, o número atômico dele é 26 prótons, 26 nêutrons, massa atômica dele é 56 unidades, a temperatura ambiente, o ferro se encontra no estado sólido, tá? Hoje o ferro na Terra, ele é outra coisa, o ferro é o quarto elemento mais abundante na Terra. E se você falar entre os metais, ele só perde para o alumínio em abundância. Então você vê que o planeta Terra, ele é abundante desse elemento químico chamado ferro, né? Agora, o que nos interessa aqui é o famoso, conhecido, chamado forma orgânica do ferro, que o nome cidade fala que é a forma M. Carlos, só um detalhe, nós não temos ferro na Terra. Temos ferro na Terra. Óxido de ferro. Não, temos ferro na Terra. Tem metal? Ferro na Terra. Tem. Só que a questão é a seguinte, aquele negócio que eu falei para vocês. Nós temos ferro na Terra, mas não conseguimos usar o ferro na Terra como usamos, porque a atmosfera da época área não é propícia para trabalhar com materiais da região química do físico. O ferro puro. Exatamente, não é propícia. Certo. Entendeu? Então a gente tem que trabalhar, botar óxido de ferro, botar os negócios lá, porque se pegar o ferro com ferro, ele enferruja aquela coisa. Entendeu? Por causa da atmosfera, porque já passou o tempo de trabalharmos com a região química do físico. Deveríamos estar trabalhando com a região etérica. Como a gente insiste, vai degenerando as coisas, vai ficando cada vez mais difícil, cada vez mais difícil, até chegar um certo momento que nem óxido de ferro vai conseguir fazer. Porque é assim na natureza, entendeu? A natureza, ela cria, você usa, atinge o pináculo, ou seja, onde você aprendeu tudo, você tem que parar de usar para começar a usar outra, pega outra crista. Continuar usando, você deteriora, degenera. Carlos, então naquele momento em que nós deveríamos, se Deus quiser, ir viver no éter, os que não conseguirem ir vão continuar ficando aqui na Terra. Com um ambiente inóspito. É isso que eu estava Vamos fazer uma comparação. Os nossos irmãos e irmãs antropóides superiores, chimpanzé, gorila, bonobo e orangotango, eles vivem aqui. Aonde eles vivem? Hoje em dia nas florestas. Nas florestas. Ali é um lugar propício para um ser humano viver? Não. Concorda? Então eles estão vivendo num ambiente inóspito. Mas eles não sentem, eles são seres humanos, eles não têm a mente, mas eles sentem, eles têm os mesmos problemas. Tanto é que esses antropóides superiores, eles morrem muito rápido de doenças, até com a gripe eles morrem. Até numa gripe. Tanto é que quando o ser humano vai trabalhar com os antropóides superiores, tem que tomar um monte de vacina para não passar para eles, porque eles morrem de maneira facílima. Né? Então, eles estão num ambiente extremamente hostil para evoluir. Olha só, você imagina, você ser um ser humano, chegar para você e falar assim, você é um ser humano, você vai viver lá naquela floresta, e trabalhe bem para conseguir a mente ali, naquela floresta lá, certo? Nossa. Isso aí ajuda, tá? Eu posso dar um toque para você, mas eu não te ajudo. Graças a Deus existem os seres humanos, né, que se dedicam a trabalhar com esses irmãos e irmãs. Por quê?
porque são bonzinhos? Não, porque em vidas anteriores detonaram com esses irmãos e irmãs. Aí vem nessa vida com todo esse amor e carinho, etc e tal. Entenderam? Entenderam? Então é sempre assim, como o Maxênio fala, né? Graças a Deus existem, mas a existência desses seres não é por um amor, é por um pagamento de dívida. Certo? Agora, eles pagam a dívida o quê? Prestando um serviço de resgate desses irmãos e irmãs. Graças a Deus. Tanto é que tem várias evoluções. Tem irmãos e irmãs antropóides superiores que já receberam a mente, que já estão renascendo como seres humanos, para ali, para lá. Graças a Deus ninguém sabe, porque senão alguém ia querer escrever um paper e ganhar muito dinheiro com isso, e ficar e botar na televisão, aí bota lá, você é o primeiro ser humano que na renascimento anterior foi um gorila, como você se sente? Dá aqui entrevista. Aí, imagina aí. Conte as suas experiências. Não é assim? Então, graças a Deus não tem, né? Não é assim? Mas vamos voltar então. Então, a forma que interessa para a gente é a forma orgânica, que chama-se ferro M, que está presente na hemoglobina dos eritrócitos do nosso sangue. Nossa. Certo? Ninguém sabe o que é eritrócito porque não fez o estudo da astrologia. Bom, vamos lá. Então, primeira coisa interessante é a gente saber disso, né? A outra coisa interessante do ferro é que o ferro é um metal de Marte, marciano, certo? Então, a origem do ferro que existe em todas as partes do planeta do sistema solar originou-se de Marte. Então, quando esse negócio que eu chamo planeta Marte estava lá na TV nebular, naquele Sol central, certo? Esse planeta originou nele, as ondas que estava lá, originou o elemento de ferro e distribuiu para todos os planetas. Certo? Como o carbono foi de outros, o hidrogênio de outro, e magnésio de outro, e barará. Então, esse é um trabalho das ondas de vida naquele campo de evolução. Ok? Tá? Então, essa é uma primeira coisa interessante a descobrir é isso. A outra coisa interessante, como nós falamos, que até lá no início da época lemúrica, né? E até antes do evento do sexo, nós falamos isso, a Marte seguia uma ordem distinta do que agora percorre, né? Então, como falamos, a aura de Marte, nessa parte dos veículos sutis que se estende para fora do planeta denso, ele compenetrava o corpo do planeta central, no caso da Terra, né? E aí, qual o negócio desse? Marte polarizava o elemento químico, ferro, e aí, com a polarização desse elemento químico, ferro, não deixava a gente usar esse elemento químico na Terra. A gente está impedido de usar o ferro. Impedindo de usar o ferro, a gente não conseguiria trazer o ferro para dentro do nosso corpo. Portanto, a gente não tinha o sangue vermelho e quente. Aí chegou lá no início, né, no início da época lemúrica, que aconteceu quando nós vimos a órbita de Marte e de Terra se modificou, tanto que a influência do ferro, ou de Marte no ferro, foi reduzindo. Né? Ele saiu, não tinha mais influência. Exatamente. O espírito planetário de Marte foi aos poucos retirando a influência, e a partir deste momento, e tão só deste momento, né, desse campo de evolução, o ferro ficou disponível para ser usado no planeta Terra de então. O planeta Terra de então era um planeta extremamente quente, estamos na época lemúrica, e ninguém saiu aí fazendo martelo, machado, lança com ferro, porque não conseguia, certo? Então, para que a gente queria usar o ferro aí nessa época? Vou mostrar na próxima slide qual a grande importância de usar o ferro nessa época. Não era para fazer instrumentos de ferro. Ok? Ainda. Tá? Porque nós não necessitávamos, da forma que a gente era, de fazer instrumentos, usar o ferro para isso. Não tinha nem por que usar o instrumento de ferro naquele ambiente que tinha mais que preocupar em ficar vivo. Tá, mas não nem tempo de pensar. Não dá nem tempo nada. Se você, como é que você tem que dormir com o olho aberto? Exatamente. Aquela atmosfera lemúrica cheia de cataclisma, terremotos, vulcões, erupções e muitas outras bugigangas, né? Deitei aqui na montanha, cadê meu corpo? Exatamente. Bom, então, a partir daí, né, as hierarquias criadoras que trabalhavam com a gente, né, nos ajudaram a fazer uma coisa muito interessante.
a combinar a hemoglobina, que é um tipo de proteína presente nos eritrócitos do sangue, que esse sangue era frio na época, nós tínhamos sangue frio. Olha quando tem assim, um sangue frio numa atmosfera lemúrica. Também não precisava. Tá? Por isso que a gente se ferrava, né? Porque a gente não tinha... Sangue quente. Então, nos ajudaram a combinar a hemoglobina com ferro, formando, na forma de ferro M, como eu falei, ferro orgânico, né? Formando o que se chama hoje de hemoglobina com estrutura quaternária, que é o que nós temos hoje, né? E isso fez com que o nosso sangue começou a ter a cor vermelha, intenso, que é a cor do ferro, e começou a produzir calor. Ou seja, a partir dessa combinação da hemoglobina com o ferro, certo? É que a gente começou a se esquentar por dentro, a se tornar um corpo mais quente. Porque se você pegar ferro e oxigênio, para virar óxido de ferro, ele gera calor. Energia, calor. Isso, ele libera uma energia. Nós aproveitamos essa energia. Isso. E por que a gente tinha que ter sangue quente e vermelho naquela época? Isso aí é um pulo do gato. E aí? Qual o motivo de a gente ter sangue quente? Já estava tão quente lá fora, porque tinha que esquentar aqui dentro. Na lição. Para que o ego pudesse governar o corpo, né? Então, o objetivo, exatamente, o objetivo não era ao conquistar a homotermia, ou seja, ter um calor dentro nosso o suficiente para a gente impedir estados de febre ou estados de... Quando não tem febre, quando fica febre alta, febre baixa, aquelas coisas que tem, né? Não era esse o objetivo. Por quê? Porque a atmosfera em torno já era uma atmosfera inóspita e o nosso, lembra que na reunião que nós tivemos aqui, a nossa constituição de pele já era o suficiente para impedir a questão da pressão e a questão até da temperatura em queimar a gente, né? A gente chama de lagartão, né? Lagartão. Por causa que a pele não era essa pele linda, sedosa, gostosinha assim, não, né? Era um jacarezão, né? Um jacarezão, daqueles deve ser bem taludão, aqui a pele deve ser uma carapaça daquelas... térmico, né? Daquela ali que, para chegar à queimadura de 3º grau, tinha que ser muito fogo, porque qualquer coisinha já era um cisquinho, né? Mas era o objetivo, era o que tinha naquela época, a gente tinha que viver naquele, né? A gente lembra, a natureza, ela constrói as formas, hoje construir as formas necessárias para aquele ambiente, né? Tá? E nós estamos falando aqui, ó, alguém perguntar, então era o Homo sapiens? Não. Era o Homo erectus? Não. Era o Homo... Não era nada disso, porque tudo isso é aqui já na época área, entendeu? Não tem nada a ver, nós estamos falando da época lemúrica, vamos falar lá atrás, né? Num ambiente extremamente seco, não tinha nem água naquele treco lá, a gente não tinha nem sede. Não tinha nem sede. Bom, esse movimento, né, de conseguir juntar a hemoglobina que nós já tínhamos com o ferro que a gente começou a poder usar, né, formando essa hemoglobina estrutura quaternária ou dando a possibilidade de formar o sangue quente, etc. e tal, trouxe 2 grandes conquistas que era interessante de falar aqui. Todas várias conquistas, eu vou citar 2 aqui que são as mais importantes, né? Primeiro, o ego, que já era o espírito virginal da onda de vida manifestada aqui, aí a pergunta, este ego manifestado aqui como espírito virginal da onda de vida humana, ele era exatamente o ego, exatamente exatamente o que nós somos hoje? Nós estamos na época lemúrica, certo? Mas nós éramos um ego. Porque nós a gente não tinha ganho a mente ainda. Isso. Exatamente. A diferença é que nós não tínhamos a mente, mas nós éramos já um ego, porque nós tínhamos o tríplice espírito manifestado e o tríplice corpo manifestado, né? E era tríplice corpo, já não era mais germe. Certo? Concorda? Então era corpo, né? Então nós éramos ego, só não tínhamos a mente. O que fazia, qual era a falta da mente nesse caso aí? O que fazia não ter a mente, nesse caso? Era dirigido pelas hierarquias criadoras aí. Exato. Isso. A gente não tinha um elo de ligação e, portanto, a gente era sugestionado pelas hierarquias criadoras, né? Então, aí, com a questão do
da hemoglobina com ferro e, obviamente, combinando com oxigênio, né, porque senão não tinha nada de tal, a gente conseguiu entrar no nosso corpo e governar no nosso corpo a partir do seu interior. Por quê? Porque é através do sangue que a gente governa o nosso corpo. Por isso que tem até um subtítulo no conceito chamado sangue, o veículo do ego, né? Sim. Beleza? Como é que nós fazíamos isso sem ter a mente? Primeiro de tudo, vamos pensar assim, o que é entrar no corpo? Entrar no corpo é o quê? É possuir o corpo, é igual hoje, a pessoa faz obsessão e... É isso? Não. Não é, né? Não é porque no caso da obsessão, a pessoa que entra no corpo do outro, o outro está com o cordão prateado ligado, todos os cordões prateados ligados, ele sai de lado, aí o outro entra e fica igual um bobão que não sabe usar aquele corpo que não é dele, entendeu? Por isso que ele fica lá cabeça abaixo, assim, não consegue ficar. E quando tenta ficar assim, parecendo um maluco, né? Porque ele não consegue fazer a coordenação que tinha que fazer, porque ele não é dono do corpo. Então não é esse caso. Então o que é entrar no corpo? Carlos, seria quando o ego consegue equilibrar os corpos inferiores e os corpos superiores. Mas como é que você faria isso sem mente? Tudo dirigido. Mas as hierarquias estão aí. Mas então para quê? Para empurrar a gente para dentro do corpo? Entra! Põe uma cordinha. O que é entrar dentro do corpo? Veja bem, antes da gente entrar no corpo, a gente trabalhava com os corpos de fora. Só que, olha só que interessante, a gente trabalhava de fora, só que nós não víamos nosso corpo de fora, a gente via nosso corpo de dentro. Sim. Então, a gente trabalhava dos corpos de fora, mas via os corpos a partir de dentro. Aí aqui eu estou falando, nós entramos no nosso corpo. Mas eu já não via o corpo de dentro? Por que eu vou entrar num corpo que eu já vi o corpo de dentro? Mas não foi nessa época que a gente construiu a laringe, sério? Tudo bem, isso tudo por dentro. E inverteu. E agora? O que é entrar no nosso corpo? O que é? Entrou no corpo, beleza. Entrou no corpo e consegui governar o corpo a partir do seu interior. Pô, que legal! O que é isso? Através do sangue. Sim, através do sangue, mas como? Que jeito? Deixar os corpos concêntricos? Concêntricos, exatamente. Ó, a dica é o seguinte, quando você entra num corpo, nesse caso aí, você concentrizou os pontos referenciais do corpo vital, do corpo físico, do corpo denso e do corpo desejo. O ponto principal de concentrização entre o corpo vital e o corpo desejos é um ponto. Como chama esse ponto? Não, é um ponto. Como é que chama esse ponto? Se você concentrizar... Da raiz do nariz, exatamente. Então, se você concentrizar o ponto da raiz do nariz do corpo denso com o ponto da raiz do nariz do corpo vital, e você concentriza, porque tudo que tem no corpo denso tem no corpo vital, certo? A hora que você concentrizou os dois, todos os átomos, isso é importante, todos os átomos do corpo denso, do corpo vital, todos os átomos do corpo vital, átomos prismáticos do corpo vital, entram nos átomos do corpo denso. Todos, sem exceção. Todos, sem exceção, um por um, né? Então, o átomo do corpo vital, que faz parte do fígado, entra no átomo do corpo denso, que faz parte do fígado. Aí, a hora que ele entrou lá, ele gira o spin, ele gira lá com o spin, gira com uma rotação, que é a harmônica, a nota-chave sua, daqui que está aqui, bem na oblonga, aqui, bem na medula oblonga, certo? Exato, oblongata, né? Então, esse tom é o tom que vai dar em todos os átomos do corpo vital, que ao entrar no corpo denso, concentriza. Então, você tomou conta, você entrou. Agora, no corpo desejos tem um ponto também. Qual é o ponto? O corpo desejo não tem órgão, o corpo desejo tem vórtices. Então, qual é o vórtice do corpo desejos que tem que estar na posição referenciada no corpo denso? Fígado. Magali acertou, fígado. Então, quando o vórtice do corpo desejos do fígado, ele consegue se alocar na posição referencial do lóbulo superior do fígado do corpo denso,
Certo? Que é onde está o nosso vórtice hoje. Você concentrizou o corpo desejo com o corpo vital, já está concentrado no corpo dentro. Aí sim você entrou no seu corpo. Simples assim. Simples assim. Porque ao fazer tudo isso, todos os outros se encaixam, entendeu? O átomo semente já fica do átomo do corpo dentro, já fica aqui na posição referenciada do coração. O átomo semente do corpo vital já fica referenciado na boca do estômago, no plexo celíaco. O átomo semente do corpo desejo já fica referenciado em cima do vórtice, no fígado. E o átomo semente da mente não tinha nessa época, então não tinha referência a lugar nenhum, certo? Porque não tinha nessa época, não tinha. E o cordão prateado já fazia a ligação dos três e pronto, você entrou no seu corpo e começa a governar de dentro. Entendeu? Então, quando você lê assim, entrou no corpo e governou, você tem que falar tudo isso que eu falei aqui. Se pedir para repetir, eu não consigo. Nem nós. Certo? Entendeu? Olha só, numa frasinha de entrar no corpo e governar, quanta coisa tem que acontecer. O importante é lembrar, é a E como é lindo a gente corpos. saber disso. E como é lindo a gente saber disso. É maravilhoso. Não é maravilhoso? Então, a partir deste momento, aí eu consigo, ego, eu consigo governar meus corpos através do sangue. Tanto é que hoje eu faço isso de maneira automática. Se eu vou correr... E isso os nossos irmãos antropóides têm. Tem. Até certo ponto. Ele não tem para dirigir para o cérebro. Isso, Você falou, nesse quando eu quero momento, manifestar a gente meu ainda não pensamento, eu dirijo meu sangue para o cérebro. Não é quando eu quero pensar. Está errado. Quando eu quero pensar, eu mando meu cérebro para o cérebro. Eu não penso com o cérebro. Então não é quando eu vou pensar. É quando eu quero manifestar meu pensamento. Certo? Manifestar através de falar ou manifestar através de colher. Estou colhendo coisas aqui para gerar pensamento. Então, porque não é o cérebro que não faz nada sozinho. Para eu fazer isso, eu tenho que ter a visão, tenho que ter o olfato, paladar, a língua e tato. Você pode falar que o pensamento vem um pouco antes dele manifestar no cérebro. Exatamente. Sempre. Quem pensa sou eu, é o ego. Tanto é que eu penso lá na região do pensamento abstrato. E eu manifesto isso na região do pensamento concreto, depois uso meu corpo de desejo, meu corpo vital, né? Meu corpo vital eu sensibilizo as posições sensoriais do cérebro, e depois no corpo dentro eu faço todo o trabalho com os sentidos. Certo? Então o sangue é feito para isso. Então tudo isso conseguimos graças ao ferro, graças à Marte, graças a essas coisas. A pessoa quando desorganiza isso? Carlos, uma obsessão então, no caso, seria um outro corpo de desejo de outra entidade que se concentriza no... Ele não consegue se concentrizar. Por isso que ele não consegue usar tanto quanto deveria usar. Por isso que os movimentos são lentos. Por isso que gostaria de usar. Por isso que o desgaste é enorme. Entendeu? Porque ele não consegue concentrizar. Né? E a obsessão é o seguinte, a obsessão ela não aguenta quem tem mais luz. Se você tem mais luz do que a obsessão, você olhar para ela, ela sai correndo. Literalmente correndo. Só que ela não precisa usar a perna para correr, porque ela corre no mundo do desejo. Mas ela corre, bem longe de você. Por isso que sai de reto Satanás, né? Tanto que onde tem luz, ela não chega. Não chega. Entendeu? Então ela tem dificuldades enormes, graças a Deus. Né? Entendeu? Na época do Cristo, quando o Cristo já chegava, já... Espantava tudo. Sumia. Acho que quando ouvia dizer que não ia chegar, esse foi um dos grandes trabalhos que ele fez. Né? Já nem ia. Tá, então essa aqui é uma das grandes conquistas, mas teve outra grande conquista, tá? Que com esse controle, né, com o controle do sangue, nós conseguimos tornar o nosso corpo denso ereto. Isso, está escrito aqui. Tá? E isso foi fundamental, porque, lembra-se, nós estávamos na época lemúrica, um ambiente extremamente hostil. Então, o fato de tornar nosso corpo ereto e dominar o nosso corpo, nós começamos a escapar do fogo, dos precipícios, outros acidentes geográficos terríveis que existiam naquela época. Ou seja, a gente começou a ter o instinto de sobrevivência. E por que o instinto de sobrevivência era importante naquela época? Porque o baluarte da evolução é na região química do mundo físico. Então, quanto mais tempo eu ficasse na região química do físico, mais eu evoluía. Tanto é que quando nós estudamos a época lemúrica, você lembra o método de educação que era interessante? Quando você estava renascido como mulher, você tinha o método de educação de escutar as vozes da natureza e começar a expressar as primeiras palavras, que era onomatopeicas, certo?
não era? Que era a imitação do barulho do trovão, do fogo, do vento, e tal. E quando você era homem, era na base da porrada, violência em cima de violência entre os homens, certo? Por quê? Para tentar focar na sensação física, né? Lembra que os homens eram empalados, né? Empalar é cutucar. E naquela época já tinha isso de, por exemplo, numa encarnação você nascer como homem e na outra como mulher? Sim, então, quer dizer, num momento você era... Sim, porque já foi depois de separação do sexo. Justamente para isso. Para você saber... Então, ali você está descobrindo a origem do MMA. Só que tem o MMA. Só que o MMA hoje é fichinha em relação ao que era no passado, entendeu? Né? E não tinha dinheiro, não tinha octógono, não tinha gente, não tinha torcida, não tinha gente que gostava, não tinha nada disso. Era um método de educação. Mas o corpo deles não era tão sensível. Tá. Lagartão daquele jeito? Você imagina. Tem que bater muito. Bastante, exatamente, entendeu? Mas como que existe MMA de feminino? Reminiscências. Mas as mulheres não lutavam. Mas veja bem. nós não éramos só mulheres lá, nós éramos alternados. Então tudo que era mulher era homem lá. Esse negócio de homem e mulher é alternado. As reminiscências são muito fortes, né? E o que puxa muito, gente, tenta falar. Vamos ser assim, vamos ser ingênuos. Tudo isso é por dinheiro, é grana. Se tivesse outra atividade, se desse tanto dinheiro quanto tal e não precisasse bater isso e tal, todo mundo ia. Entendeu? Então são reminiscências da época lemúrica, de irmãos e irmãs que tem que fazer muita oração, porque eles estão atrasados, eles estão gastando o tempo dele na época ária para revivenciar coisa da época lemúrica. Como os nossos irmãos e irmãs que são desesperados por dinheiro, estão gastando o tempo dele na época ária, revivendo coisas da época Atlante. E Touro, na era de Touro, na época Atlante era de Touro. Entenderam? Então, não pode ser ingênuo, dizendo, não, mas veja bem, é tão bacaninha, graças a isso ele conseguiu a casa dos pais. Que legal. Graças a isso ele conseguiu um carro novo. Graças a isso ele hoje é uma pessoa bem-sucedida. O que é bem-sucedido? E aí ele usa energias de aquário, por exemplo, para conquistar coisas de touro. Que aqueles influencers estão usando energias de aquário para conquistar coisas de touro. Só acontece, dinheiro, né? São tudo atrasos evolutivos, que a pessoa vai se atrasar, ela vai tomar na cabeça. Né? Mas como a evolução individual, cada um com o seu, a gente está apenas comentando que a gente tem que fazer aqui oração. Né? Oração e também se policiar para não cair nisso. Porque a gente fala, daqui a pouco a gente está igual, né? Então, para a gente não ser igual, é bom a gente, né, se precaver. Bom, então, essas foram as duas... Carlos, Oi. Só uma coisa. Quando a gente começou a verticalizar o nosso corpo denso, partiu das hierarquias. Elas que nos sugeriram isso. Sim, tudo era partido pelas hierarquias. Tudo. Lembra? Quando a gente não tinha mente, as hierarquias é que sugeriam pra gente. Por isso que tinha as forças, as energias, etc e tal, né? E a gente viu na época lemúrica o trabalho maravilhoso dos senhores da forma, por exemplo. Né? Dos senhores da individualidade, né? Muito fortes nisso. Então, é tudo sugestão deles. Mas as sugestões nós seguíamos. Por que nós seguíamos? Porque era o cotidiano nosso, lembra, né? Pela lemúrica. A gente conversava com anjos, arcanjos. A gente obedecia, né? Não, a gente não só obedecia, mas a gente se convencia porque era o nosso cotidiano. Isso. A gente via essas pessoas. A gente acreditava que aquilo era o certo. A gente conversava com eles. A gente não tinha nem atingido ainda na materialidade. Não era questão, voltado não era questão de fé, não, gente. Não era questão de fé, era questão de convivência. Boa. De convivência de pessoas, de seres que esse cara aqui, toda vez que ele fala, eu faço, dá certo. Então, eu vou continuar fazendo, né? Amigão, vem cá, cara, fala aí, o que tem que fazer? Ficar ereto, opa, tamo junto. Carlos, uma coisa assim que acho importante, eu estava estudando, por exemplo, o lemuriano, principalmente no final da época lemúrica, mesmo assim ele tinha essa dificuldade de poder focar no mundo físico. Continua, né? Mas enquanto, do lado de dentro, enquanto espírito, né, um ser espiritual que ele era, lá do lado de dentro ele era lúcido. Totalmente.
Totalmente. Difícil para a gente entender, mas hoje eu vejo assim. Totalmente. Só que ficou muito acomodado na parte espiritual, por isso que teve que dar um empurrão para baixo. Encontrando com esperto. Exatamente, né? Uma outra coisa interessante que eu quero mostrar aqui é que já na época área, olha que interessante, na época área, quando nós mudamos de atmosfera e tivemos que construir os pulmões, né? Vamos ver aqui a imensa importância do ferro nas trocas gasosas que ocorrem nos nossos pulmões. Na realidade, o ferro ele tem muita serventia para o nosso corpo denso. Né? Tem muitas coisas que, se não tivéssemos o ferro, a gente não se estrutaria. Tanto é que a falta de ferro gera uma desgraça enorme e o excesso de ferro gera outra desgraça mais enorme ainda. Né? Entendeu? Então, e o ferro está distribuído dentro do nosso corpo denso por inúmeras funções, tá? Eu vou mostrar aqui a função principal, porque essa função que eu vou mostrar é que tornou possível. Porque, veja bem, quando nós saímos da época Atlante, nós tínhamos que ter construído os pulmões, porque se nós não passávamos para a época área. Só que os pulmões eram os órgãos, então a parte anatômica do corpo. Mas você tem que ter a parte fisiológica do corpo, que é para que servem os pulmões, né? Se eu tiver o pulmão e não souber usar o pulmão, para que serve o pulmão? Então, junto com os pulmões, eu tive que desenvolver toda a parte fisiológica, no caso dos pulmões, para me ajudar a se manter vivo numa atmosfera área, da época área. Quando eu tinha a atmosfera da época Atlante, todos nós aqui, tínhamos na posição referencial da orelha. Porque vocês lembram que na época Atlante eu não tinha olhos, eu não tinha nariz, mas eu tinha ouvido, orelha. Lembra disso? Audição funcionava. Audição. Lembra? A audição foi o primeiro a funcionar. Né? Eu não tinha nariz porque eu não precisava respirar. Tá. Eu não tinha os olhos porque eu estava desenvolvendo lá os olhos, vendo a luz lá, e tinha 2 pontinhos aqui. Certo? E eram orifícios. Exatamente. Eu não tinha testa, enquanto não construí o cérebro. Depois eu construí o cérebro, tinha testa. Senão não tinha coisa feia que a gente era, né? Bota feio. Tá. E as nossas orelhas aqui eram muito mais para trás do que aqui. Era para cá, nossas orelhas aqui. Né? Ainda bem que não tinha concurso de beleza aqui no negócio, né? Então, não passava. Então, atrás das orelhas aqui, tinha dois orifícios que eram muito parecidos com as guelras. Não eram guelras de peixes, era parecido com guelras. A função, né? Que eu filtrava, né? Eu tirava o oxigênio da névoa, né? Porque outra coisa, a névoa não era névoa de água, isso que é importante, era névoa de elementos químicos. Sabiam disso, não? Tanto é que em inglês não fala de névoa, fala de mist. M-I-D-I-S-T, tá? Quando você vai atrás do conceito dessa palavra em inglês, ele é vapor de elementos químicos, não é vapor de água. Isso é outra coisa importante para a gente saber, tá? Porque senão a gente fala assim, pô, então a gente respirava água, então era igual peixe? Não tem nada a ver com era peixe, tá? Não tem nada a ver disso, nada a ver com isso, tá? Na época Atlante, nós já éramos eretos. Por que nós éramos eretos? Porque nós aprendemos a ser eretos na época lemúrica, que é antes da época Atlante, certo? Então, na época Atlante, nós éramos eretos, já tinha braços, já tinham pernas, né? Já tinha cabeça, já tinha toda essa parte construída aqui dentro, ok? Né? Mas não tinham pulmões. Certo? Por que não tinham pulmões? Porque as guelras, esses 2 orifícios aqui, que é visto no embrião humano, quando se for ver um embrião humano, procura na internet, você vai ver que quando a gente é embrião, porque quando a gente é embrião, nós também não precisamos respirar, concordam disso? Concorda que não precisa respirar? É quase no final que o pulmão é feito. Exatamente. Então, depois de 8 meses, não é? A hora que sai aqui, começa a vida. Né? Depois de 8 meses, ou coisa assim, que até dizem que se o neném nascer com 7 meses, ele tem mais chance de sobreviver do que com 8. Exato, a peça aqui, ó, exceção, foi com 8. Esse tamanhozinho assim. O pulmão dela ia ser uma coisinha assim, né? Fiquei nem um tempão. Mas o pulmão é meio que o último órgão a ser. Exatamente. Por quê? Porque eu não preciso dele quando eu estou dentro da barriga da mãe, né? A mãe não precisa. Você começa a vida quando você começa a respirar. Exatamente. Por isso que a primeira fungada é o batismo celular. E quando você faz isso, aí o pulmão estufa. Pela primeira vez nessa vida. Fechadinho. Por isso que
o Luigi chora pra caramba, porque deve doer pra dedéu o negócio, né? Deve arder pra caramba. Então, mas quando a gente tinha as guerras aqui atrás... A gente não lembra disso. Não lembro. Quando a gente tinha as guerras aqui, então o vapor entrava, né? E aí a gente selecionava o oxigênio que dava todo o trabalho nosso, porque lembra, na época atlântica o sangue já era quente e vermelho, certo? Aham. Tá? Então eu tinha que ter oxigênio aqui, de magnetão. Então, quando eu fui lá para a época área, eu perdi essas guerras, quem fazia isso daqui eram os pulmões, porque na época área tinha o ar extremamente raro como hoje, né? Rarefeito. Então, a quantidade de oxigênio aqui é muito menor do que tinha naquela época lá. Tanto é que, eu não sei se vocês sabem, mas quando a gente faz uma inspiração, a gente inspira 24% de oxigênio só, o resto é todos os outros gases. E quando a gente joga 11% de oxigênio fora. Então, a gente joga 24% para dentro e joga 11% para fora. Só 11 para fora. Porque a respiração nossa não é perfeita. Se fosse perfeita, era o quê? 100% e 0%. Não é perfeita, tá? Bom, então, vou mostrar aqui que por causa que na época área a gente teve que ter esse tipo de alteração, né? Como o ferro participa de várias combinações do nosso corpo denso, né? Nessa parte biológica, e a mais importante envolve duas proteínas, a hemoglobina, como nós vimos, e a mioglobina. A hemoglobina é a proteína que transporta o ferro e o oxigênio para todas as partes que precisa, né? E a mioglobina é a parte que guarda esse oxigênio, esse ferro, essa hemoglobina, para fazer o que tem que fazer. Então, eu tenho aqui um filminho bonitinho que mostra isso, tá? Olha que bonitinho. Então, tá dentro do pulmão, aí ele vai abrir, esses são os alvéolos pulmonares, onde estão as trocas gasosas, aí o cara vai pegar um um bisturi, vai abrir o alvéolo lá, o azul é sangue venoso, o vermelho é sangue arterial, então tá saindo sangue, as hemácias, tá vendo? São da hemoglobina, né? E aí, graças ao ferro que tem nessa partinha vermelha aí, tá vendo? O oxigênio, ele passa pelos alvéolos, né? E vai pro coração, tá vendo que interessante? Aqui está ocorrendo a troca gasosa. A troca gasosa, ou o nome biológico de homeostase. Tá? Isso logicamente é uma coisa bem resumida. Isso na prática. Exatamente. Vamos dizer, um resumo, tá? do processo, mas para vocês verem que isso aqui está sendo feito com a gente 24 horas enquanto nós estamos aqui, né? Então, a hemoglobina transporta oxigênio, né? A hemoglobina está dentro dessas células redondinhas aí, que são hemácias, ou glóbulos vermelhos, né? O oxigênio ligado ao ferro, ele vai sendo ligado ao ferro, e graças a essa ligação oxigênio e ferro, é que o oxigênio chega em todas as células do nosso corpo. E o oxigênio é a energia do nosso corpo. Sem oxigênio, por isso que sem oxigênio a gente não vive, entendeu? Tem que chegar nas células. E a única maneira de chegar nas células é através da troca gasosa. Você não consegue injetar oxigênio direto na célula. Certo? É que não tem injetado. Não existe oxigênio injetável. Tá? Então, por quê? Porque esse processo tem que ser através da homeostase. Quando você tem aquele pulmão mecânico, ele só tem o trabalho de fazer os alvéolos fazer assim, ó. Né? Quando você tem bronquite, por exemplo, os alvéolos não conseguem fazer assim, então eles ficam fazendo assim, então a troca gasosa não acontece. Entendeu? Então, pra vocês verem a importância do ferro para nós. Nós estamos vivos na época área aqui por causa do ferro. Se não tivesse ferro, nós não conseguiríamos viver na atmosfera que nós estamos, e, portanto, a nossa evolução na época área estava totalmente comprometida. Gustavo, tem algumas doenças que provocam desbalanço nesse negócio, dá um monte de probleminha, até a cor da pele, né? Eu conheci um senhor que, sabe essas pessoas que têm infestação de giardia, não sei o que lá, quando termina, a função dele era levar sulfato de ferro na casa dos caras para tomar, porque a anemia era profunda. Exato. Olha. Então, nós vemos hoje a importância do ferro, e o ferro só está aqui por causa de Marte,
certo? Cada áurea de Marte. Né? Quando eu coloquei trabalho de Marte, não, na verdade, por causa de Marte ser o originador do elemento ferro, quando todos nós estávamos lá no Sol central. Olha que coisa interessante. E mais, né? A esquema de evolução é tão perfeito que enquanto nós não éramos capazes, enquanto nós também não precisávamos entrar no nosso corpo, o ferro não podia ser usado por nós dentro do corpo, porque está sendo polarizado pelo espírito planetário de Marte, né? A partir do momento que nós chegamos ao momento de entrar no nosso corpo, Marte se retira, o espírito planetário se retira, né, através de Marte lá, e aí sim o ferro ficou à disposição para a gente usar. Você vê como as coisas são feitas de maneira extremamente detalhadas, mas perfeitas? Sim. Perfeitas, na hora certíssima. A gente fica até sensibilizado com essas coisas, né? Por exemplo, daí Marte é o grande espírito, né? Um dos 7 grandes espíritos. Sim. Então ele tinha plena consciência. Quer dizer, quando a Terra está precisando, bom, agora vamos nos afastar, não é assim? Exato. É maravilhoso. Vai essa inteligência, hein? Pois é. Então, nesse caso, o homem do planeta Terra nunca chegaria em Marte, então, no caso. Porque se ele entrar na aura de Marte, vai ser polarizado o sangue dele. Com um corpo denso, sim. O corpo denso, Com o corpo denso, ele não chega. Sim. Aí com esse corpo denso, não chega. Não chega. Não chega. Só chega se ficar com uma roupa, né? Com uma roupa. Igual chegar na Lua, né? Fica com a roupa lá. Você tirar a roupa, né? Não é nem por causa do oxigênio, você lembrou bem, por causa do ferro. Você polariza o ferro sai do seu corpo. Você pode ter oxigênio, mas não vai conseguir aproveitar. Sim, você não consegue combinar o oxigênio com o ferro na hemoglobina, né? Para a hemácia transportar para suas células. Nossa, acabou. Você tem tudo, mas não tem nada. Gente, alguma dúvida, alguma pergunta aí? Tá tudo bem. Tá tudo certo? Tudo bem? Então, nós vimos nessa reunião a importância do planeta Marte, né? Que a gente dá pouca importância. O Carlos quer dizer que existe a influência astrológica tanto a boa como a má. Adversa. E é muito bom ter uma das duas do que não ter nada. E o povo de lá é que gera essas influências. Como nós aqui é que geramos as influências dos outros planetas também. Quer dizer, lá então gera influência boa. Porque o dito é só pior, né? Ela gera influência boa, porque as influências adversas, elas não são más. Tem que botar isso na cabeça da gente. Não existe influência má. Não existe. O mal não existe, não foi criado por Deus, o mal foi criado por nós. Nós é que criamos o mal quando a gente justifica não querer fazer o bem. Entendeu? Existe a adversa, mas a adversa é para você aprender também. Tanto é que o Max Sendel, a gente vê no conceito. Nós, seres humanos, vivemos muito mais rápido, evoluímos muito mais rápido através da dor e do sofrimento do que da alegria e da felicidade. E a gente tem que trocar isso. A gente tem que trocar isso, a gente consegue trocar isso. Entendeu? É só sublimando a diversidade. Né? Por isso que a gente sabe, no estudante Rosa Cruz, a paciência é mestre. Porque é a paciência que faz você passar a dor e o sofrimento tranquilo. Então, porque você sabe que vai passar, entendeu? Se a gente pensar bem, o mal também está trabalhando para o bem. Sempre. Ele está produzindo o sofrimento que vai gerar. Por isso que o conceito fala que o mal é o bem em gestação. Isso. O mal, em alguma hora, vira o bem. Para nós mesmos vira o bem. Quantas coisas acontecem para a gente que a gente perdi emprego, putz, você mal pra caramba, perdi emprego, putz, acabou, não sei o que tal. Aí passa alguns meses ou anos, você fala, puxa, se eu não tivesse perdido emprego naquela época lá, eu tava ferrado, olha como eu tô bem pra caramba. É muito comum. O mal gestando um bem. Isso é direto na nossa vida, é que a gente foca, quando é uma coisa muito ruim, a gente foca nela, a gente tem que tirar o foco dela. Por isso que chama no estudante de sublimar, é buscar o oposto, entendeu? Busca o oposto. Né? Gozado, quando a gente faz um invento, você faz, ele não sai redondinho, prontinho. Aí você tem que trabalhar, às vezes, muito mais do que você trabalhou para chegar no invento. Só para dar
Panificado. E Perfeito. desde o curso preliminar a gente já aprende isso, que a gente tem que sublimar o mal e ver o bem em tudo e em todos. Em tudo e em todos. É que para muita gente, Chama para muitas atenção, né? pessoas, Chama atenção. é bom o mal. É bom o mal, porque o mal justifica você não fazer. Ai, cara. O mal justifica você viver na aba do outro. O mal justifica você não tomar decisão. O mal justifica você viver de pendenga, viver de favor. Justificativas. O mal justifica você ficar com uma pessoa que não te quer. Ixi. Mas eu amo ela. Não, eu Você fico ama você. porque eu tenho compaixão da pessoa, porque ela é muito fraquinha, porque ela está doente, porque ela não sei o quê. Mas você gosta dela? Não gosto, mas se eu largar dela, ela vai morrer. E a pessoa que está nutrindo isso, ela está fazendo mal. Está ali sentada no mal. Ai, não. Tem uma piadinha legalzinha, né? Eu vi. O cara tá com uma bolsa de gelo aqui na cabeça. Aí o neto dele chega assim: ô vô, mas você tá com dor de cabeça? Não tô com dor de cabeça, mas se eu tirar isso daqui, sua avó vai querer que eu vá lá carpir o terreno, então eu quero assistir televisão. Aí ele fica assim, o dia inteiro assim. É verdade. Isso é astúcia. Piadinha, né? Isso é astúcia. Isso é piadinha, tá? Isso não é verdade. Não vê lá. Isso não acontece. Gente, então, muito obrigado. Vamos terminando essa reunião, mais uma reunião nossa aqui, legal, bacana. E para a gente terminar com chave de ouro, vamos terminar com a oração Rosa Cruz. Oração Rosa Cruz. Não te pedimos mais luz, ó Deus, senão olhos para ver a que já existe. Não te pedimos canções mais doces, senão ouvidos para ouvir as presentes melodias. Não te pedimos mais força, senão o modo de usar o poder que já possuímos. Não mais amor, senão habilidade para transformar cólera em ternura. Não mais alegria, senão como sentir mais próxima essa inefável presença para dar aos outros tudo que já temos de entusiasmo e de coragem. Não te pedimos mais dons, amado Deus, mas apenas senso para perceber e melhor usar os dons preciosos que já recebemos de ti. Faz que dominemos todos os temores, que conheçamos todas as santas alegrias, para que sejamos os amigos que desejamos ser, para transmitir a verdade que conhecemos, para que amemos a pureza, para que busquemos o bem, e com todo o nosso poder possamos elevar todas as almas, a fim de que vivam em harmonia e na luz de uma perfeita liberdade. Que as rosas floresçam em vossa cruz.